Uma história que envolve engenharia genética, anjos caídos e uma guerra biológica que quase varreu a humanidade da face da Terra. O que você vai ouvir hoje não é uma metáfora, não é um conto de fadas. É o registro histórico da maior conspiração que já existiu, a invasão do nosso DNA. Hoje, nós vamos revelar a origem sombria dos seres que aterrorizaram os espias de Israel em Canaã. Vamos descobrir por que o dilúvio foi realmente necessário e como essa linhagem de monstros foi implacavelmente caçada durante séculos até ser extinta de uma vez por todas pela funda de um jovem pastor chamado Davi. Tudo começa muito antes do dilúvio, no obscuro capítulo 6 do livro de Gênesis. O texto relata que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Mas para entender a gravidade disto, precisamos de olhar para os registros antigos do livro de Enoque. Enoque revela que 200 anjos de alta patente, conhecidos como os vigilantes, desceram no cume do Monte Hermon. Eles fizeram um pacto de sangue. Eles não queriam apenas observar a criação. Eles queriam corromper a semente humana para impedir que o futuro Messias nascesse. Eles ensinaram a humanidade a forjar armas de guerra, a misturar raízes e feitiçaria. Mas o pior de tudo foi a união profana. Dessa mistura proibida entre o genoma celestial e a biologia humana, nasceu uma anomalia assustadora. Os Nefilim. Não se engane pensando que eles eram apenas homens muito altos. Os textos antigos encontrados nos manuscritos do Mar Morto descrevem os Nefilim como predadores implacáveis, monstruosidades que consumiam os recursos da terra inteira. Quando a comida normal acabou, a loucura começou. Os gigantes começaram a devorar animais, devorar seres humanos e, por fim, a devorar a própria carne uns dos outros, num banho de sangue global. O DNA do planeta inteiro estava corrompido. Até mesmo os animais foram alvo de manipulação genética por esses seres caídos. A Terra estava a um passo de se tornar um verdadeiro inferno, habitado por abominações. A raça humana original estava prestes a ser extinta. É aqui que a história da Arca de Noé muda completamente de figura. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque era um homem justo e perfeito em suas gerações. Preste muita atenção na palavra perfeito. No hebraico original, a palavra é tamim, que significa sem defeito físico, sem mancha. Isso não quer dizer que Noé não cometia pecados. Significa que a sua árvore genealógica estava intacta. O seu DNA era 100% humano. Ele e a sua família eram os últimos seres puros do planeta. O dilúvio não foi apenas um castigo, porque as pessoas eram más. Foi uma quimioterapia global. O Criador precisou de inundar o planeta e afogar o mundo inteiro para erradicar o câncer genético dos Nefilim e salvar a linhagem humana da extinção total. Mas o terror estava longe de terminar. E é aqui que o mistério se aprofunda e se conecta com a história de Moisés e os espias. Se o dilúvio afogou toda a carne corrompida, como é que milhares de anos depois a nação de Israel encontrou gigantes na terra de Canaã? Tribos inteiras de monstros de proporções aterradoras, como o rei Og de Bazã, que dormia numa cama de ferro de 4 metros de comprimento. Existem duas respostas que assombram os teólogos até hoje. Ou o DNA recessivo dos Nefilim sobreviveu escondido na linhagem de uma das noras de Noé. Ou os anjos caídos cometeram o mesmo crime uma segunda vez, após as águas baixarem, criando uma nova geração de monstros no coração do Oriente Médio. Foi exatamente esse terror genético que paralisou os espias israelitas no deserto. O medo foi tão sufocante que toda a nação de Israel preferiu desejar a escravidão do Egito a enfrentar esses colossos em Canaã. Isso explica o maior mistério do Antigo Testamento. Quando Deus ordenou que Josué entrasse em Canaã e não deixasse ninguém vivo, não foi um ato de crueldade cega por território. Foi uma guerra biológica.
uma ordem de extermínio total para limpar o DNA corrompido que havia infestado a terra prometida novamente. Se Israel falhasse, a semente do Messias seria corrompida para sempre. As tribos lutaram século após século, caçando os remanescentes dessa raça maldita. Mas o ponto final dessa guerra milenar não foi escrito por um exército, foi escrito por um pastor. Séculos depois de Josué, os filisteus reuniram o seu exército e trouxeram a sua arma secreta, um guerreiro chamado Golias de Gate, com quase 3 metros de altura, usando uma armadura que pesava dezenas de quilos. Golias não era apenas um inimigo de Israel. Ele era um dos últimos ecos dos Nefilim, o último grande remanescente da semente corrompida do livro de Gênesis. Quando o jovem Davi desceu ao campo de batalha, girando aquela funda, ele não estava apenas a defender o seu país. Ele estava a colocar o ponto final numa guerra genética que começou antes do dilúvio. A pedra que afundou na testa de Golias não foi apenas o fim de um gigante. Foi o esmagamento final da linhagem da serpente. O DNA corrompido foi finalmente erradicado e a linhagem humana estava salva para o nascimento de Cristo. Mas preste muita atenção agora, porque é exatamente aqui que chegamos ao ponto mais importante. O grande segredo que conecta toda a história da Bíblia. Para entender a verdadeira magnitude do que Davi fez, precisamos voltar ao primeiro livro da Bíblia. Lá no Jardim do Éden, quando a humanidade caiu, Deus fez uma promessa que aterrorizou o império das trevas. Ele disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A partir desse exato segundo, começou uma caçada implacável. A invasão dos anjos caídos no Monte Hermon, o banho de sangue dos gigantes, a infestação de monstros em Canaã. Tudo isso teve um único e obscuro objetivo. Satanás queria poluir a genética humana para impedir que a semente prometida nascesse. Se o DNA humano fosse totalmente corrompido pelos Nefilim, o Messias não poderia encarnar como um homem perfeito. Não haveria salvação, mas a linhagem sobreviveu. O DNA humano puro passou por Noé, passou por Abraão e chegou até aquele jovem pastor no vale de Elá. Davi não era apenas um rei, ele era o portal genético por onde o Salvador do mundo entraria na terra. Quando Davi decepou a cabeça de Golias, ele não eliminou apenas o último gigante, ele garantiu a sobrevivência do sangue real. A linhagem estava finalmente segura. O plano dos anjos caídos havia falhado miseravelmente. E foi exatamente daquela linhagem, daquela mesma árvore genealógica de Davi, que séculos depois nasceu em Belém a semente prometida. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Jesus não herdou o sangue manchado dos caídos. Ele veio com o DNA humano puro, mas concebido pelo Espírito Santo. Ele desceu à terra em carne para fazer o que os gigantes tentaram impedir: vencer a morte e esmagar de uma vez por todas o império das trevas. A guerra genética que começou no livro de Gênesis foi vencida definitivamente na cruz do Calvário. Mas será que as elites ocultas que governam este mundo hoje abandonaram o desejo de brincar com a nossa genética? Ou será que o espírito dos vigilantes continua a sussurrar nos laboratórios modernos, preparando o cenário para o fim dos tempos? Se os seus olhos se abriram para esta verdade, deixe o seu like, subscreva o canal e prepare-se, porque no nosso próximo vídeo vamos descer ao abismo para descobrir a prisão de trevas, onde os anjos que começaram tudo isto estão acorrentados neste exato momento. A verdade liberta. Mas primeiro, ela vai assustar você. No nosso próximo vídeo, nós vamos descer às profundezas. Vamos visitar o inferno exatamente conforme as descrições bíblicas, sem filtros e sem meias-verdades. Mas eu deixo um aviso muito claro. Só clique no vídeo que está a aparecer na sua tela,
Se você tiver coragem para ver até ao final, deixe o seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para o abismo.